Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós. Glória a Deus. Tudo bem? Tudo na bênção aí? Eu resolvi vir vestido de primavera. Já que começou a primavera, vamos declarar em nome de Jesus que vai fazer calor. E também por causa da ceia, né? Temos hoje um culto de ceia. Um momento especial na igreja. A ceia é sempre algo diferente. É sempre um momento espiritual da igreja. É sempre um culto especial. Eu queria falar um pouquinho sobre isso hoje, para a gente poder entender esse nosso conceito de ceia. E aquilo que Deus está falando com a gente, como igreja, sobre o poder do sangue em nossas vidas. Então eu queria falar com vocês hoje sobre o sangue. Sabe que a ceia é partilhar o sangue, partilhar o corpo de Cristo. Nós sempre lemos 1 Coríntios 11, que é um dos textos em que Paulo fala e da igreja se reunindo. Ele está explicando para Corinto, que é uma igreja não judaica, sobre como fazer a ceia. O pão representava o corpo, o vinho representava o sangue. Fazer isto em memória de mim. Foi o que Jesus disse na última ceia. Talvez um dos quadros mais famosos do mundo é a Santa Ceia, né? Então está lá os 12 apóstolos sentados à mesa e Jesus ali no meio. E ele disse, quando ele reuniu aquele povo, um pouquinho antes dele morrer, disse: eu quis muito estar com vocês nesse momento. Lá ele falou sobre as coisas que iam acontecer, que eles não iam mais se reunir daquele jeito até que ele voltasse. Por isso é dito a última ceia, né? Estamos nesse intervalo entre aquela ceia que Jesus fez em Jerusalém e a próxima quando ele voltar. Eu lembro na igreja, quando eu era criança, na igreja batista, quando você via a ceia, tinha uma mesa assim na entrada, na frente do púlpito, né? E estava escrito lá, em memória de mim. Então eu ficava lendo aquela frase entalhada na mesa lá, em memória de mim. Foi a palavra de Jesus, fazer isto em memória de mim. E desde então a igreja tem esse hábito de se reunir e beber o cálice, comer o pão e falar da morte e da ressurreição de Jesus. Esse hábito da ceia começou na igreja primitiva. Jesus falou isso, os discípulos foram seguindo. Então eles se reuniam e falavam em memória de Jesus. Se você vai lá em Atos 2, você vê que quando começou a igreja, eles se reuniam no templo e nas casas. E diz que eles se reuniam no templo e comiam nas casas. Que é também um ato de hospitalidade, né? Em toda a cultura oriental, receber na casa é um ato de tornar íntimo. Quando você é recebido para comer, quer dizer que você é da casa, né? Sentar para comer. A palavra comunhão, ela vem dessa raiz. Sentar-se à mesa para comer. Então, a igreja se sentava e comia. Só que com o crescimento da igreja, milhares de pessoas reunidas nas casas e comendo, toda a reunião, eles tinham um momento de comer juntos. Algumas casas eram maiores, outras casas eram menores. Algumas pessoas tinham mais dinheiro, outras pessoas tinham menos dinheiro. E o resultado era de que alguns começaram a se banquetear e outros comiam pãozinho. É mais ou menos, como eu sempre digo aqui, igual a nossas reuniões de pequena família, né? Tem aquele pessoal que cozinha pra caramba, traz aquele espaço gostoso, tem outro que passa na padaria e compra um Doritos, né? Aí vem fazer a ceia. Aí chega aqui, junta todo mundo na mesa, você põe lá a sua bolacha salgada, e como eu sempre digo, porque eu sou fã, né, vem a Lola e a Lourdes e traz aquele banquete todo. Fica todo mundo atrás deles lá, né? Ou então, o pudim de leite da Lina, né, que também é outra coisa especial. O pessoal sabe que eu gosto de pudim de leite. Semana me perguntaram, gostou desse pudim? Eu falei, não, esse pudim não está nem em quinto lugar, né? Não tem comparação com o pudim da Lina. Então fazer uma reunião na casa dela é boa, porque a sobremesa está garantida. O Carlos é magro, não sei porquê, né? Porque o pudim está garantido.
Vem aquela comida gostosa, o outro não tem aquela condição. Aí existe um desnível, existe uma comparação. E então Paulo, e eu vou ler aqui o texto todo em 1 Coríntios 11, ele dá uma bronca na igreja por causa disso. 1 Coríntios 11. Muito lido esse texto, todos os momentos das ceias nas igrejas, né? Versículo 17. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. E até importa que haja entre vós heresias, para os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Então esse primeiro pedaço desse texto está falando da realidade física. As pessoas se reuniam nas casas. As pessoas se reuniam no templo. E quando se reunia, dava confusão. Eu já pensei muito nisso depois de 39 anos de igreja na família e mais uns outros, sei lá, quase 20, vivendo em igreja, né, porque eu nasci na igreja. Então, muita reunião, muita atividade, muito rolo. Um lugar de igreja que dava confusão toda vez era coral. Aqui nós estamos fazendo o pessoal para cantar a cantata de Natal aqui, todo mundo animado e tal, fiquei vendo as fotos, os ensaios. Gostaria de participar também, que eu gosto desse assunto, eu cantava no coral desde criancinha, mas o coral era um lugar de confusão, porque ficava aquele povo tricotando ali, era uma fofocaiada. Reunião de coral era complicado. Não estava cantando alguém, mas quando parava de cantar. Por quê? Porque tem sempre dissensões. Tem sempre opiniões. Você viu o que ele fez? Você viu o que ele não fez? Que folgado, que isso, que aquilo. Então a igreja, quando junta um povo como esse, junta gente de todos os estilos. De todas as educações, de todas as raízes. E nós nos misturamos aqui, chamamos todo mundo de irmão. Por 5 minutos funciona. Mas se você começar a ficar muito tempo junto, vai dar pau. Porque a gente tem um senso de justiça, porque a gente tem uma maneira de enxergar, porque nós não andamos juntos. E mesmo quando andamos juntos, né, quem é família sabe disso, quanta briga não tem em casa, né? Irmão com irmão. Porque cada um se sente prejudicado quando o outro é folgado. E na hora da comida, dá pau. Porque a hora da comida é o lugar em que você tem fome. Quando você tem fome, você quer comer. Aí você quer comer e tem um cara orando 5 minutos antes de começar a comida. Então você já começa a ficar nervoso. Mas esse cara podia orar menos? É. Outro dia eu recebi um WhatsApp aí de um grupo assim. Era uma reunião católica. Era uma casa católica, mas era uma mulher dando graça pelo alimento e o cara lá esperando ela falava, ele, amém, amém. Aí você via assim, ele estava olhando para o cara assim, amém. E a mulher continuava. Porque ele não queria saber daquilo, ele queria comer. Você tem fome. Jacó comprou a primogenitura porque o irmão dele estava com fome. Dá confusão. Você quer comer mais do que tem. Você quer mais para você do que o outro. Então o irmão briga por isso mesmo, né? Ele vai lá e come um pedaço do outro. Está acostumado na casa de um jeito, vai na casa do outro, comporta daquele jeito, né? Comemos muita salada em casa, vai na casa dos outros, come com pouca salada. Então o que acontece? Você pega um monte de salada e põe no seu prato. Aí o outro fica olhando assim, puxa. Né? Você gosta de salada, né? Essa frase significa assim, está comendo a minha salada. Essas confusões são humanas. E o que ele fala aqui é que até é importante que aconteçam as dissensões,
porque a gente vai apurando o que acontece. Tem alguém que é sincero, tem alguém que não é. A outra dimensão da ceia é a dimensão espiritual. Então ele continua dizendo: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é um novo testamento, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. E todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. A igreja seguiu isso. E você vê que na ceia de Jesus já tinha um traidor. E esse ato de tomar o pão e comer o cálice já virou um negócio místico. O Santo Graal nasceu dessa história. Todo mundo querendo o aspecto espiritual daquilo para si mesmo. A igreja, depois de bons séculos, transformando o ato de comer e beber num ritual espiritual. E como aconteceu, até por uma questão prática, né? Você distribuir sangue para todo mundo não funcionava. Então a igreja, quando começou a acontecer na igreja primitiva, os romanos, os judeus, começaram a dizer: esse pessoal faz atos de canibalismo. Eles se reúnem em sessões secretas, bebem sangue humano. Porque eles ouviam falar que eles iam tomar a ceia e beber o sangue. Saiu boato. Antropófagos, comendo carne e bebendo sangue humano. Foram perseguidos por causa disso. A igreja católica vem e fala: bom, faz o seguinte, então o padre toma o sangue por todo mundo. Então é um só que está lá na copa, né? A igreja católica, um padre toma, a igreja não toma sangue. E a hóstia é o corpo. E aquilo passa a ser, pela transubstanciação, o corpo de Cristo. Então é na prática e em verdade, aquele é o corpo. Por um milagre, aquela hóstia se transforma em corpo. Então, quando você come aquilo, você não pode nem mastigar, porque se estiver mastigando, vai estar fazendo o corpo de Cristo sofrer, né? Mastigando o corpo, então você tem que deixar ela dissolver na boca. Você vê como que ao longo dos séculos as coisas vão se estruturando, vão se tornando tradições. Ontem eu fiz uma aula aí para o pessoal dos pregadores da igreja. Estava falando sobre isso. Um aspecto é que, aqui no Brasil, uma das primeiras confissões protestantes foi escrita, a Confissão da Guanabara. Poucos sabem disso, mas os franceses vieram para o Rio de Janeiro, lá na época de José de Anchieta, 1570, e criaram lá uma comunidade ali, e eram franceses calvinistas, eram franceses cristãos reformados. E quando houve a guerra lá na França, os calvinistas perderam, os huguenotes, os pastores estavam aqui no Rio de Janeiro, foram perseguidos. E o comandante da esquadra chamava Villegagnon, que é o nome de uma ilha até hoje, né, lá na Guanabara, a ilha de Villegagnon, onde era o forte. E aquela reunião, então, o Villegagnon era católico. Os pastores eram protestantes. Então ele chamou a turminha a prender e falou: vocês são hereges. Por quê? Porque não creem na transubstanciação. Eles escreveram, então, uma confissão, dizendo o que eles queriam: eu creio que Deus, Pai, Jesus, Espírito Santo, eu creio na igreja. Eles colocaram o credo deles ali, e por causa daquele credo eles foram condenados à morte, porque não criam na transubstanciação. Então morreu gente aqui por causa desse assunto, no Rio de Janeiro. Tem um poder aí nessa história, o poder do sangue. E a Bíblia fala que a vida está no sangue. E será que tem de tão especial esse negócio que está aqui nessa mesa, né? Que é pão Pullman e suco de uva, mas que tem um poder espiritual. Tem um poder tão grande que algumas pessoas dizem: o poder está nele lá, então ali está o lugar sagrado. Cuidado com esse negócio. Quando acaba a ceia, vem as crianças que querem comer aquele pão, você fala: não mexe nesse pão. Pode tocar nesse negócio.
Nós ritualizamos as coisas. Aí vem outro e fala, não, isso aqui não é nada, isso aqui pode fazer à vontade, isso aqui é só um símbolo. Aí você tira a autoridade espiritual do que Jesus falou, fazer isto em memória de mim. Então, olhando o sangue na Bíblia, fui olhar as passagens que falam de sangue. Tem muita, e não cabe aqui no nosso culto. Mas eu queria dar para você essa dimensão da autoridade do sangue na Bíblia. O primeiro versículo que fala de sangue é Gênesis 4, onde Abel é morto pelo seu irmão, Caim. Então, em Gênesis 4:10, Deus pergunta para Caim, cadê teu irmão? Caim fala, eu acaso sou guardador do meu irmão? Aí Deus fala, o sangue de Abel está clamando. E a terra que bebeu esse sangue vai te maldizer. Caim foi amaldiçoado porque ele fez um sacrifício, ele é agricultor, e Deus não se agradou, e o Abel fez um sacrifício, ele era pastor de ovelhas, e Deus se agradou. E aí então, Abel ficou chateado, Caim ficou chateado, e Deus falou, Caim, é o teu coração, não é o teu sacrifício. Muda o teu coração, eu vou aceitar o teu sacrifício. Mas o Caim foi bater boca com o irmão, e matou o irmão. Primeiro homicídio da história. Sangue. Então começou ali a discussão do sangue. Um pouco mais para frente, com Noé, isso é uma coisa interessante para quem gosta de churrasco. Se você for lá, Gênesis 1 e 2, quando Deus criou a terra, e Ele deu ao homem o poder de governar sobre todas as coisas, Ele não fala que o homem podia comer carne. Adão era vegetariano. Para a tristeza dos gaúchos e do Márcio. Mas quando vem Noé, vem o dilúvio, acaba o dilúvio, e Deus faz um pacto com Noé. Vamos ler aqui em Gênesis 9. Abençoou Deus a Noé e seus filhos e disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra. Mesma palavra que era sobre Adão. E será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo animal da terra, sobre toda ave do céu. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, na vossa mão são entregues. O domínio do homem sobre todos os animais. Tudo quanto se move que é vivente será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. Ou seja, ele falou assim, está mexendo, pode comer. Então está valendo aí, pode ser, né? Desde coração de galinha. Coitadinho, eu não detesto ver as galinhas. Uma pessoa que... Não dá para dizer que o cara que come coração de galinha é sem coração, né? Porque depois de comer tanto coraçãozinho ali, bem passado, mal passado. Agora, para quem gosta de mal passado, né? A carne, porém, com a sua vida, que é com o seu sangue, não comereis. Então, o churrasco de Noé era mal passado. E certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, da mão de todo animal requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão de cada um, requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Então você vê que quando recomeça a criação, ele volta no assunto. Não mata ninguém. Você matou, o seu sangue vai ser requerido de você. Sangue é precioso. Sangue é vida. Como a gente estuda no nosso grupo, na pequena família lá, né? O pessoal está afiado aí. Por que sangue? Sangue em circulação é o que determina que o seu corpo está vivo. Quando para de circular o sangue, acabou a vida. O sangue não pertence a nenhum órgão em especial. Ele está em todo o corpo. E a hora em que o sangue para de fluir,
o corpo morre. Na hora que um membro para de ser irrigado, ele gangrena. E se ele não for extirpado, vai matar o corpo inteiro. Há vida no sangue, que é como diz aqui esse texto. Então, quando Noé começa a história da criação, o sangue é posto novamente ali como algo importante. Tem muitos textos. Nossa, tem muitos textos de sangue. Mas o próximo que eu quero lembrar a vocês, depois de Noé, é Moisés. O povo no Egito, crescendo e multiplicando, vem uma das pragas que é sangue. E quando vem a última praga, a morte dos primogênitos, Deus manda o povo inteiro aspergir os umbrais das portas com sangue. Para quando passasse o anjo da morte, aquela casa que tinha aquele sangue no umbral não fosse atingida. Então todo o Egito teve a morte de um primogênito, tanto dos homens quanto dos animais. Mas em Israel não morreu ninguém, porque tinha um sangue aspergido na porta. Sangue de um cordeiro imaculado. Então eles tinham que pegar um animal sem nenhuma mancha, sem nenhuma ruga, mácula, matar aquele animal, aspergir o sangue e eles seriam salvos. Na Páscoa. Virou Páscoa, porque hebraico a Páscoa é Pessah. E Pessah quer dizer passagem. Então eles estão celebrando a passagem do anjo e o livramento de Deus. Alguns pensam até que é a passagem do Mar Vermelho, mas não, é a passagem do anjo da morte e do sangue que foi poupado sobre todos. Então, pela primeira vez na vida de Israel, o sangue de um cordeiro salvou a todos, que é uma figura clara de Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que morreu na Páscoa. Na mesma época, quando o povo está celebrando a Páscoa, Jesus morreu na sexta-feira, que para nós hoje então a Páscoa está identificada com a morte e a ressurreição de Cristo, mas para os judeus continua sendo a celebração da saída do povo do Egito. Então você vê que o sangue está lá, forte, no contexto de Êxodo 24, ou 12, que é quando acontece a praga. O povo sai do Egito, vai para o deserto e recebe a lei. E aí que o sangue só dá sangue. Só o livro de Levíticos tem 90 vezes a citação da palavra sangue. E todo o ritual da purificação do pecado do homem diante de Deus é através do sangue. E se você olhar ali, o templo de Israel é um matadouro, onde continuamente, todo dia, o povo traz as suas ofertas e o sacerdote mata e derrama o sangue. Há vários tipos de sacrifícios, não vou entrar aqui, as ofertas de libação, os holocaustos, ofertas alçadas, mas tudo envolve sangue. De acordo com o pecado, um animal pequeno, ou um boi. E uma vez por ano, sobre tudo aquilo, um sacrifício que só o sumo sacerdote podia fazer para purificar o pecado do povo inteiro. A oferta de libação. E ele então sacrificava aquele sangue, pegava aquele sangue e aspergia sobre o povo, dizendo: vocês estão perdoados dos pecados. E chegava dentro do santuário, do Santo dos Santos, lugar mais sagrado dos judeus, onde estava a arca do concerto e os dois querubins com uma tampa, né? A arca é uma arca mesmo, com as coisas dentro ali, um baú, e a tampa do baú era uma tampa de ouro, com dois anjos em cada extremidade, um olhando para o outro, e olhando para baixo, aliás, né? Dentro da arca, os livros da lei, as tábuas da lei. Sobre aquele tampo de ouro, e o sacerdote e aspergia sangue. O que significa? Que quando você olha, o anjo que vem para julgar, olha a lei e mata o homem. Aí vem um sangue e é colocado em cima da lei e é perdoado. Então aquele sangue perdoa os pecados. Vem então esse conceito de que o sangue perdoa pecados. E durante esses milênios, o povo de Israel está lá sacrificando animais para perdão dos pecados. Para nós,
Hoje não pode parecer meio estranho, já que nós não fazemos isso, né? Mas se pensar que qualquer religião vai para esse negócio. Tem sacrifício de animais para purificação. Até hoje. Você vai numa encruzilhada, está lá um sacrifício. Sangue derramado para conquistar alguma coisa. Um poder espiritual. Israel vai para a Terra Prometida, começa a viver. E aí vem uma passagem que eu queria ler com vocês aqui, porque está muito na moda falar sobre isso hoje aqui no Brasil, pós-Bolsonaro, né? Crimes de sangue. Está em todas as culturas, e na nossa também, que se alguém morre, eu vou lá, uma pessoa mata alguém da minha família, eu vou lá vingar aquela morte. Um crime de sangue. Então, o irmão, o pai, eles têm a autoridade, o poder, o direito de matar o outro porque ele matou um. E aí vira uma eterna morte de um contra o outro. Porque você matou meu irmão, matou você, agora você matou o irmão do meu irmão, matou você também matou outro. Então, de geração em geração, vai passando aquelas histórias de pistoleiro, de justiceiro. Vai para o Nordeste, isso ainda existe. Crimes de sangue. E a lei diz, ó, se morreu, se matou porque matou, então tudo bem com você. Eu lembro uma vez que eu fui ao Nordeste, primeira vez que eu fui lá, dirigindo, paramos lá o carro no meio de uma estrada, e tinha uma espécie de feirinha ali, aí tinha um alvoroço, e a mulher estava lá cortando a fruta para a gente, aí ela passou, eu falei, o que está acontecendo? Ela falou, não é nada não, é um cara que veio aí justiçar o outro. Eu falei, como assim, nada não? Ele matou a pessoa, agora ele veio aí justiçar. E continuou lá cortando, eu falei, e agora a gente faz o quê? Fica aqui, vai embora, como é que é, né? Aí passa um tempo, vem um menininho lá, ó, fulano matou fulano. Já acabou. Resolveu o problema na faca, não era nem revólver, era peixeira. Crimes de sangue. A Bíblia fala de cidades refúgio. Então, quando Deus estabeleceu aquele ponto de estrutura da sociedade de Israel, Ele estabeleceu em Números 35 o conceito de uma cidade refúgio. Parece o Brasil de hoje aqui. Então ele fala assim, olha, se alguém matar alguém sem querer, não teve intenção de matar, mas morreu, e a família quiser matar ele porque matou, esse alguém foge, vai ter 6 cidades refúgio, 3 de um lado do Jordão, 3 do outro. Naquela cidade, ninguém pode matar ninguém. E ele está protegido enquanto ele estiver lá. E aí vai ser julgado e vai ver. Ele teve culpa, não teve culpa, ele matou mesmo. E aí vem ele escrevendo o texto aqui, se matar com um instrumento de ferro, ou então ele quis matar mesmo, porque ele pegou um instrumento de ferro e matou o cara. Se ele matar com uma pedra, se ele matar com madeira, se ele empurrar o cara no precipício, vai descrevendo as coisas. E depois agora, se foi sem querer, sem querer. E essa cidade de refúgio, ele está livre do sangue. Então aqui fala, vou ler aqui, versículo 12. Estas cidades vos serão por refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra até que esteja perante a congregação no juízo. Então tem um vingador do sangue que vai atrás do pecado e quer matar. Lá naquela cidade, ele não pode. Ele não pode. Agora, se sair da cidade, versículo 19, o vingador do sangue matará o homicida, encontrando, mata-lo-á. Temos que lembrar o contexto societário, estamos falando de um negócio de 3.500 anos atrás. Todo o contexto que significa, né? Hoje no Brasil estamos discutindo armas de fogo em fazenda. Por quê? Porque a vida numa fazenda é um pouco diferente da cidade, né? Então está lá a pessoa dentro de um lugar que não tem ninguém em volta, tem polícia para chamar, tem segurança para acionar, então ele está defendendo ele mesmo. Se aparece um animal, se aparece um perigo, ou se aparece alguém querendo, então a pessoa se defende. Não é o que nós estamos acostumados aqui na nossa cidade. Se cada um tiver uma arma matar alguém, vira uma confusão.
há uma grande discussão na sociedade sobre armas de fogo ou não armas de fogo. O fato é que todos têm direito à defesa. E que tem que haver justiça se existe morte. Mas, e esse é meu ponto principal, porque eu não quero discutir aqui o Código Penal, né? A Bíblia é um livro daquela época, dizendo aqui que matou, morreu. Simples assim. E há um lugar onde essa lei não funciona. É um lugar de graça e misericórdia. Existe a guerra, que é um outro fator presente na história das civilizações. Guerra de povos contra povos. E aí você mata na guerra. Um dos maiores problemas dos Estados Unidos hoje é o trauma dos soldados da guerra. Porque eles vão lá para o Iraque, vão lá para o Afeganistão, vão para os lugares onde os Estados Unidos está lá guerreando, e lá eles matam. Mataram ou morrer. Quem assiste televisão deve ter visto milhares de filmes desse assunto. E parece que o Talibã lá, o outro, é o bandido miserável que está matando o coitadinho do americano, mas o cara está na casa dele, na terra dele, é o americano que está lá invadindo, com todo equipamento, estrutura, e homens-bomba e tudo mais. A gente não vive essas coisas no Brasil ainda, e graças a Deus. Mas há muitos lugares onde essa segurança não existe, né? Você vai lá em Israel, estava lá jantando num lugar e falando, e como é que é a segurança aqui? É muito seguro, pode andar à vontade na rua, não tem nenhum problema, realmente não tem, de madrugada, as pessoas com celular, não tem assalto, não tem roubo, não tem nada. Mas quando tinha o atentado, falou, nesse bar aqui, explodiu uma bomba, matou todo mundo. Aí segurando para a cadeira assim, né? Aqui. Entra um cara com uma mochila, deixa a mochila, vai embora, pá, morre todo mundo. Aí vem a cruz vermelha deles lá, que é a estrela de Davi, pegar os pedaços e... Guerra. Um país que vive em guerra. São 3 anos de serviço militar, em que todos, homens e mulheres, têm que fazer. Durante 3 anos tem que ficar lá. E depois, até os 45 anos, se tiver uma guerra, são chamados. E de vez em quando tem. Então, respira esse ambiente militar. E as menininhas, os rapazinhos lá andam com a submetralhadora assim pendurado. E, de acordo com a regra do exército de Israel, eles são obrigados a levar aquela arma o dia todo dia, nos 3 anos. Então dá para ele uma Uzi, lá, uma submetralhadora e falar, tua responsabilidade. Agora você tem que ter na sua casa um lugar para guardar isso, trancar a chave, e você sai na rua com ela. Então está lá o casal de namorados dando a mão, um com uma metralhadora, outro também com outra metralhadora, passeando. Legal, né? Imagina se tiver uma briga ali, né? Imagina como é que é ciúme, né? Você olhou para aquele em Palestina. Não, não olhei não, olhou sim. É visível isso. Puxa, o negócio é sério aqui, né? Peguei um ônibus lá de Tel Aviv para Jerusalém, um ônibus comum. Um monte de garotada lá, tudo de suas armas em punho. É um estado militar. Que ainda respira isso. Crimes de sangue, cidades de refúgio, pessoas acostumadas a matar e a morrer. E sabe, isso deixa um resultado. Então, um texto que é muito famoso aqui e que eu queria salientar nesse momento. Israel cresceu, um grande rei se levantou, que foi o rei Davi. Matou Golias. E a gente lembra a historinha que ele pegou as pedrinhas e jogou na testa do Golias, porque ele era um rapazinho, ele era um garotão, ele tinha aí a menos de 17, 18 anos quando aconteceu isso. Era um jovem que matou Golias. Ele não conseguia segurar a espada do Saul, porque era muito pesada para ele. Então ele foi com a pedrinha. Mas o tempo passou e ele conseguiu pegar a espada. Quando Saul já estava perseguindo ele foi lá no santuário e a única coisa que tinha de arma ali era a espada do Golias. Ele pegou a espada do Golias e foi guerrear com ela. E ele juntou um monte de gente em volta dele, como eu já preguei aqui uma vez, na caverna de Adulão, que eram os homens desesperados.
endividados, problemáticos. Todo mundo que não tinha onde estar, onde fazer, se juntou lá com Davi e formou um exércitozinho. E tinha os capitães dele, o Joabe, outros chefe, o Abner, chefe de exército, que eram os que guerreavam. E quando Davi se tornou rei, eles eram generais. E era guerra e era matança. Matou muita gente. A Bíblia fala daqueles valentes de Davi, que um deles, a espada grudou na mão, de tanto matar, quando ele abriu a mão, a espada está grudada do suor ali, do tempo que ele ficou guerreando. Naquele tempo era espada, hoje é uma submetralhadora. Quando você ouve as histórias de Israel, das pessoas das guerras, você ouve isso. Porque no dia em que eles celebraram a independência, no dia seguinte, todo mundo correu em cima. Começou a guerra. Já houve algumas. É matar ou morrer. É uma relação de mais de 15 soldados árabes para um israelense. Se ele não tiver tecnologia e condição, não ganha. E o Davi, depois de tudo isso, constrói um império, constrói seu reino, fica famoso, e ele fala para o filho dele: nós vamos construir agora um templo para Deus. O templo que Deus merece. E Deus fala: não, Davi, você não vai construir, não. Você não. Acho que vocês conhecem isso, né? 1 Crônicas 22. E disse Davi: esta será a casa do Senhor Deus, e esse será o altar do holocausto para Israel. Deu ordem a Davi que se ajuntassem os estranhos que estavam na terra de Israel, e ordenou cortadores de pedras para que lavrassem pedras de cantaria para edificar a casa de Deus. Primeiro passo aqui, né? Eu ia até mostrar as fotos aqui, mas resolvi não me dar o trabalho, está tão chato de fazer. Davi fundou Jerusalém. Até então, a capital de Israel não era Jerusalém. Quando Israel conquistou a terra, o altar, aquela tenda, né, aquele templo, ele ficou em Siquém. E Jerusalém, que era um alto de uma montanha, era a terra dos jebuseus. Lá tinha gente que não era conquistada, que estava morando naquela região. Então foi na época de Davi que ele conquistou aquele lugar e transformou aquela cidade na capital de Israel. Então ele que fundou Jerusalém para os judeus. Cidade de Davi. E se você vai para Jerusalém, você vê que toda aquela região é cheia de pedra. E é uma enorme mina. Jerusalém é montanhoso, né? No alto. São várias montanhazinhas e vales ali em cima. Tudo pedra. A vegetação é bem agreste, é semideserto, e muita pedra assim, você vê assim, ao ar livre. Essas pedras meio amarelas, né? Então ele juntou as pedras e cortou para fazer o templo. Até hoje, em Jerusalém, é proibido qualquer construção que não seja cor de pedra. Então a cidade tem aquela cor meio amarela, que ninguém pode fazer uma casa azul lá em Jerusalém. Tem que ser cor da pedra ou da pedra mesmo. Que o pessoal chama de Pedra de Jerusalém. Davi juntou tudo isso, aparelhou Davi ferro em abundância para os pregos das portas das entradas, para as junturas, como também cobre em abundância, que nem foi pesado, madeira de cedro sem conta, que é a árvore mais nobre lá do Líbano, porque os sidônios e os tírios, que é de Sidom e Tiro, traziam a Davi madeira de cedro em abundância. Porque dizia Davi: Salomão, meu filho, ainda é moço, tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor se há de fazer magnífica em excelência, para nome e glória em todas as terras. Eu, pois, agora lhe prepararei materiais. Assim Davi preparou materiais em abundância antes de sua morte. Então chamou a Salomão, seu filho, e ordenou que edificasse uma casa ao Senhor, Deus de Israel. E disse Davi a Salomão: filho meu, quanto a mim, tive em meu coração o edificar casa ao nome do Senhor meu Deus. Porém a minha palavra do Senhor veio dizendo: tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome,
porquanto muito sangue tens derramado na terra perante a minha face. Teu filho vai fazer. Então, isso para mim é um ponto alto aqui. Davi era amigo de Deus. A guerra é a guerra por Deus. Deus não estava recriminando as mortes que houve naquelas guerras todas. Mas ele está dizendo, Davi, muito sangue não é você. Jerusalém quer dizer casa de paz. Eu lembro quando nós, há 25 anos atrás, estávamos na transição da igreja, o pastor que fundou a igreja, ele juntou todo mundo, todo o presbitério e falou, está na hora de pensar no sucessor. E Deus falou comigo que eu não posso ser essa pessoa, porque eu sou um homem de sangue. E o novo presidente da igreja tem que ser alguém de paz. Muita guerra. A minha vida inteira, falando da vida dele, né? Foi guerreando contra tudo e contra todos. Então eu sou uma pessoa dura. Eu não acredito nas pessoas. Eu não tenho muita misericórdia. Eu sou desconfiado. Eu não sirvo para dirigir a igreja em tempos de paz. Tempo de guerra, para abrir espaço, para poder estruturar e fortalecer, ok. Mas alguém tem que fazer, não sou eu. Acabou virando eu. Não sei se eu posso me considerar homem de paz. Eu realmente não sou muito chegado em nada de arma, não. Mas eu sei que para prosperar, tem que ter paz. E para ter paz, tem que ter uma mentalidade não do sangue. Davi era todo especial, mas quem fez o templo foi Salomão. Salomão cresceu aquele reino. Salomão construiu o templo que foi a maravilha das maravilhas. Eu não sei se você é um homem de paz ou um homem de guerra. Eu não sei se a sua índole é de sempre desconfiar e de brigar. Está sempre na defensiva, está sempre esperando o pior. Porque é verdade que as pessoas são ruins. E é verdade que tem muito ladrão por aí. Mas o coração que Deus procura é um coração de alguém que acredite. E não que duvide. Não é fácil. E se paga um alto preço para não entrar na guerra. É muito difícil você resistir a alguém que te agride. Porque o senso de vingança, o vingador, o senso de justiça está dentro da gente. Eu fui prejudicado, eu vou reparar esse erro. Olho por olho. Mas a Bíblia não é olho por olho. Toda a história do diabo foi justamente isso. Imaginar, vai ter que ter justiça. Então, se ele pecou, ele vai morrer. Porque se ele não morrer, não é feita a justiça. E todo o segredo de Deus é não exercer a justiça sem ser injusto. Alguém tem que pagar o preço para que o outro não precise pagar o preço. E este alguém é o Cordeiro. É o Cordeiro que não tem culpa, que paga o preço daquele que tem culpa. É o sangue que não devia ser derramado, que se derrama para que aquele sangue que deveria ser derramado não se derrame. É o inocente que justifica o culpado. Essa é a raiz do cristianismo. Então a pergunta é se você é esse cordeiro ou você é o executor? Você é o que está exigindo a morte daquele que merece morrer? Ou você é aquele que está dizendo, eu morro no lugar de quem não merece? Jesus veio para dizer, eu morro no lugar de quem não merece. Eu pago o preço de quem não deveria ser perdoado. Eu não fiz nada de errado, mas vai acontecer como se eu fosse o errado. Eu vou ficar quieto e não vou reivindicar o meu direito. Jesus fez isso por todos nós. Mas quando nós nos reunimos como coral da igreja, nós não somos Jesus, não. Nós queremos a justiça. E vamos diante do pastor e das autoridades falar, ele me prejudicou, quero justiça. Existe um contrassenso aqui.
O Espírito de Cristo não está na igreja. Porque nós estamos aqui exigindo que o outro seja punido. Eu quero ver. Foi combinado. Não existe misericórdia. O que a morte de alguém vai fazer para resolver a morte da pessoa que você sofreu? O outro morrendo vai reparar o seu erro? Vai trazer de volta aquela vida? Claro que não. Mas vai satisfazer a sua sede de vingança. E hoje você pode beber esse sangue e perder essa sede de vingança. Você pode se tornar um pacificador como Jesus foi pacificador. Então ele falou, olha, eu vou morrer, eu vou derramar meu sangue. E toda vez que você beber esse sangue, eu vou entrar em você. E você vai se sentir como eu me senti. Aqui nessa mesa tem um traidor. Sabe o que eu vou fazer com ele? Eu vou chamar ele de amigo. Amigo, a que vieste? Jesus chamou Judas de amigo porque Jesus era um tonto que não sabia que Judas era traidor? Claro que não. Jesus chamou Judas de amigo porque ele era hipócrita e estava querendo fingir que era amigo, mas não era? Não. Jesus chamou Judas de amigo porque Jesus amava Judas como um amigo, mesmo sabendo que ele ia trair. Você consegue ter esse coração? A resposta é não. Antes que você responda, já tem um pecado antes da ceia. Então você tem que vir aqui e beber essa ceia. Agora eu quero dizer a última coisa antes da ceia. Você tem o poder de pegar essa ceia e esse amor de Cristo e cobrir o pecado de alguém que nem está aqui ainda. De uma pessoa que hoje blasfema de Deus. De uma pessoa que hoje está longe da igreja. De uma pessoa que hoje não sabe, nem entende o que eu estou falando. Porque a discussão aí fora é o direito de ter uma arma e matar o outro se entrar na minha casa. Ok, precisamos de polícia. Precisamos de espada. Precisamos de Davis. Mas saiba que nenhum Davi vai edificar o templo. Nós precisamos amar as pessoas. Agora há pouco, de novo, numa escola, houve um aluno que foi esfaquear um professor. Ficou famoso isso aqui, né? A violência na escola. Já aconteceu aquele outro caso dos alunos que mataram, né? Que nem lá nos Estados Unidos, agora no Brasil, entra com armas para matar os estudantes e os alunos. E a sociedade, quando acontece isso, clama a resposta e exige do governo. E o que eles querem? Prender esses moleques. Matar esses monstros. Coloca detetor de metal na escola. Faz revista. Aumenta a segurança. Ponha mais câmeras para reprimir. E o secretário de Educação de São Paulo falou, nós temos que ter mais câmera. Toda a escola de São Paulo já tem uma câmera. Podemos melhorar os sistemas. Não vai adiantar colocar detetor de metal para que um aluno não entre com uma faca numa escola. Aí ele disse, a única coisa que vai adiantar é aproximar as famílias. E quando ele falou isso, ele falou, essa bola está pingando para a gente aqui. Porque ele está falando aquilo que nós estamos dizendo há muito tempo. A única maneira de educar é envolver a casa. É o pai tomar conta daquela educação. E aí ele fala, é meu problema, eu vou cuidar desse assunto. Já falei aqui para vocês. Nós temos lá o curso em Paraguaçu, adotamos as escolas da cidade toda lá. O Instituto Renovo faz a EPI. E uma professora lá da escola do 2º ano de Paraguaçu foi ensinar aquilo que nós ensinamos como teoria aqui. Toda escola tem a sua Constituição. Então, o aluno da sala tem que colocar a Constituição. Se você for nas salas de aula aqui do CRE, cada sala vai ter lá a Constituição da sala. E vai ter os alunos todos assinando. E se eles não assinam, vai ter lá impressão digital. Direitos e deveres. A menininha do 2º ano estava na Constituição da sala, estava rebelde. Ela chamou o pai e falou para a menina, chama o seu pai aqui, porque se você ferir a Constituição,
Quando você for grande, vai ferir a Constituição do país. Aí você vai ser presa. E isso não se fala numa escola pública. E a diretora ficou complicada, ficou todo mundo nervoso, o pai veio, era um grandão. Você falou, professora, que minha filha vai presa se não cumprir a Constituição? E a resposta é sim. É isso que foi dito. Ele falou, ok. Saiu, voltou, a menina voltou doce, maravilhosa. Não vou fazer mais nada de errado. Por quê? Meu pai falou que se ele tivesse ouvido isso quando ele era criança, ele não teria ferido a Constituição. Ele não teria ido preso. 2 semanas que o pai tinha saído da cadeia. Então, quando você educa, as coisas mudam. Não é uma cadeia que vai resolver o problema. É a educação. De alguém que acredita que dá para fazer diferente. Mas você é uma dessas pessoas? Você ama alguém que não nasceu ainda para Jesus? Você está disposto a amar a pessoa que você não conhece? Você está disposto a evangelizar uma pessoa que você não conhece? Você está disposto a falar para a Marina aqui, olha, eu dou meu nome para ser professor. Já que eu não tenho a capacidade de convidar um amigo meu para fazer o sal, me bota no banco aí. Se alguém aparecer, eu vou lá. Você senta diante de uma mesa de uma pessoa que você não conhece e fala, vou te falar quem é Jesus. Você tem coragem? Ou tem medo? Ou tem vergonha? Ou não se sente preparado? Porque nós, como igreja, tem vídeo, tem apostila, tem celular, tem aula, tem curso. Ontem teve um curso aqui, Professores do Sal, Ministério Pastoral. Cuidar das pessoas. O nosso negócio é cuidar das pessoas. E eu preciso bater palma para o Butantan, porque nós temos 100 pessoas envolvidas no sal. Somando os números aí, né? Bater palma, porque é a maior igreja nas igrejas da família que tem alunos fazendo sal. Mas o nosso compromisso foi cada um ganhar um. Nós somos 300. Tem 200 que não fizeram nada ainda. Você vai conseguir tomar a ceia? Então nós vamos tomar essa ceia aqui, eu queria que você pensasse. Eu vou pegar esse sangue, vou pegar esse corpo. Eu vou trocar esse cálice com alguém. Essa pessoa está do meu lado, eu conheço? Eu amo? É meu irmão? Ou é o ponto da minha briga? Como foi dito aqui na oração, antes de você fazer a ceia, acerta a sua vida com teu irmão. Para que ele não te acuse. Mas eu quero aumentar o desafio. Você é capaz de nessa ceia falar, eu vou orar por alguém que não existe? Eu quero fazer essa oração com vocês quando estiver com o cálice na mão. Senhor, eu quero dar esse cálice para alguém que hoje não está aqui. Eu quero dar para alguém que não está aqui, que vai estar aqui porque eu vou trazer. Esse é o teu corpo. Ele vai crescer assim. Esse é o poder do sangue. O sangue de Jesus perdoa todos os pecados. O sangue de Jesus tem todo o poder. Eu ia ler o texto de Apocalipse, onde essa última ceia vai acontecer. Mas eu não vou ler não, eu vou fazer a ceia. Mas vai chegar um dia em que todos vão se juntar. E Jesus vai ter com as suas vestes salpicadas de sangue. E os santos estarão com ele, vestidos com vestes salpicadas de sangue. E lá em Apocalipse está escrito, o sangue do Cordeiro, que vai ganhar essa guerra. E a última ceia vai ser a ceia da celebração da vitória. Você está convidado para essa ceia. Este em memória de mim, enquanto aquela ceia não acontece. Naquele dia, vai fechar o ciclo. Enquanto não chegou lá, dá para trazer mais um. Queria te estimular a beber do sangue, a comer do pão e a ser corpo de Cristo conosco essa noite. Perdoa aquele que te ofende. Entre em paz com o teu irmão. Tenha a capacidade de crer que, por pior que ele seja, Deus mandou o seu filho morrer por ele também. Não retenha esse perdão. Vamos estar juntos como corpo de Cristo.